Porque a insegurança, o medo, o caos, ele pode existir para todo mundo, é normal. É normal você, às vezes, viver um turbilhão caótico dentro da tua mente. Não, A você ter grande... medo de algo que é novo pra você, de algo que até mesmo não necessariamente que é novo, mas enfim, é normal sentir medo, sentir insegurança, sentir. É um medo da falha, o medo de você, por exemplo, estar no meio de um lançamento, você não está tendo o resultado que tinha que ter, aquele vídeo que você gostaria de ter gravado, você não gravou, aquela mensagem que você tinha que ter mandado no Telegram, você não mandou. Não, ou então, um exemplo, você tá no meio de um lançamento ao vivo, você tem medo que a internet caia. Pois É é. completamente normal. É normal, isso, essa insegurança é comum. Só que você pode controlar se a internet Não, vai cair ou não. não, mas Você pode você- controlar se a conta tá paga. E você pode controlar os teus sentimentos perante o processo. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Flávio. Marcela. A gente ajuda você, que é lançador digital, que é expert, a lançar sem surtar. Você consegue lançar sem surtar se você tiver equanimidade na sua vida, e é o que a gente preconiza, é o que a gente ensina, é o que a gente compartilha com todos vocês. E o papo de hoje é sobre autoliderança. O que acontece com lançadores experts que não têm autoliderança? O que acontece com essa galera, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, antes de a gente falar sobre o que acontece com eles, a gente precisa explicar o que é autoliderança, né? E Flávio, o que é autoliderança? Vamos lá então, vamos falar o que é autoliderança. Bem, eu não cheguei a procurar no dicionário o que é autoliderança, mas eu acredito que seja o seguinte: é ter tranquilidade e confiança em fazer o que precisa ser feito. Na verdade, eu utilizei essa terminologia de autoliderança pensando num contexto do lançamento digital, tá? Então, quando a gente... Adaptando o termo, o significado ao nosso mundo, né? exatamente. Porque assim, eu acho que a autoliderança, ele é muito explicativo, né? Sim. Por exemplo, o que é liderar alguém ou alguma coisa, né? É você comandar, é você ter controle, porém, e saber orientar o que precisa ser feito para as coisas acontecerem. Autoliderança é você ter um controle sobre você mesmo e sobre as decisões que você precisa tomar. Nossa, me veio um insight aqui agora. Já compartilha, o pessoal tá animado aí. Cheio de gente querendo ver. Nada que tava em roteiro, em script, foi algo que simplesmente veio. Tem a diferença do chefe e do líder, né? Sim. Pra você que nunca ouviu essa definição, que eu acho muito difícil, mas que chefe é aquele que manda, aquele que é carrancudo, aquele Que impõe, né? que impõe, mas que não necessariamente faz, né? E líder é aquele que arrasta, é aquele que traz pelo exemplo, né? É aquele que motiva, aquele que as pessoas, poxa, né? Que bom que eu tenho um líder assim, aquele superior, mas que faz e faz o dobro e faz o triplo e arrasta para que as pessoas façam, não por obrigação, ai, meu chefe mandou eu fazer tal coisa. Não. Poxa, meu líder, né? É a história do exemplo, né? Um cara que ganha pelo exemplo. Exatamente. Né? E chefe geralmente causa medo, as pessoas têm repúdio, as pessoas geralmente não gostam do chefe, né? O líder, pelo contrário, as pessoas elas se inspiram e muitas vezes querem ser que nem o líder, né? Sim. Agora pensa na questão do autoliderança, mas pensa numa questão de autochefe. Autochefia. Quanta autocobrança a gente tem? Por exemplo, uma coisa que sempre falam assim, Autocobrança, nossa. seja Coisa doida, gentil com você mesmo. Não seja tão impositivo. Você, às vezes, é tão gentil com as outras pessoas, com o erro de outra pessoa. Quando a outra pessoa, ela não faz alguma coisa perfeito, você é tão gentil em acolher ela, Sim. em dizer pra ela, tá tudo bem, ninguém é perfeito. É mais generoso, né, com a pessoa. Exatamente. Emocionalmente. Mas, consigo, você é tão impositivo. Não você, Flávio, né? Todos nós, eu sou assim. Tão se cobra, se flagela, meu Deus, eu tinha que ter feito tal coisa, meu Deus, eu não podia ter errado, meu Deus do céu. Muito duro consigo mesmo, né? É muito cruel às vezes. Fica se culpando, fica se. Nossa, assim, você não é gentil consigo mesmo igual você é gentil com as outras pessoas. E ó, a autoliderança e o autochefia. Poxa, legal isso, né? Porque... Me veio esse insight agora. Nossa, que poder, amor. Porque assim, esse negócio de autochefia, que nem você falou ali, de a pessoa ficar se cobrando pra caramba, tudo mais, ela de uma gera... forma ruim, né? Que ela fica assim, vamos supor, você tinha planejado
que você ia fazer uma lista ali de algumas coisas e dessa lista você fez 70%. Ao invés de você ficar feliz e se parabenizar pelos 70%, você fica completamente assim frustrado. Nossa senhora, parece que o mundo vai acabar Sim. por causa dos 30% que você não conseguiu fazer. Mas isso que você falou, assim, que também me gerou uma percepção, assim, muito poderosa. Eu achei que ficou muito legal tua explicação. Porque o fato de a gente se cobrar muito, de ter uma relação, assim, dura uma com o outro, gera cansaço, né? Uma relação assim cansa, né? Uma relação, por exemplo, quando o chefe é muito impositivo. Você fica falando mal do chefe, você não aguenta mais o chefe. Você fala, puta merda, eu não vejo a hora de me livrar dessa pessoa, né? E gera um cansaço no relacionamento. Agora imagina você ter você chefe dentro de você. Como é que fica o relacionamento de você com você mesmo, né? E quem mais convive com você, Flávio, é o próprio Flávio. Quem mais convive Pois com a é. Marcela é a Marcela. Agora Louco isso. É por isso que às vezes as pessoas não suportam, elas não gostam de ficar sozinhas, porque elas não gostam da própria companhia. Pois é, porque é uma autocobrança muito grande. Pô, amor, que sacada, hein? Nossa, Gostei. me veio isso. Legal. Só que assim, a gente fala sobre ter autoliderança, né? Eu acho que já ficou claro, né? Autoliderança. Eu até coloquei a definição aqui. Podemos de encerrar, você. então? Podemos, então tchau. Tchau. Vamos comer pizza. Eu tô com vontade de comer pizza hoje de novo. A gente comeu esses dias aí, me deu vontade de novo de comer pizza. Você deve estar com vontade de comer pizza também, né? Você A gente falando de hábitos saudáveis, de um cuidado com a saúde. Amor, E aí mas- agora você fez todo mundo ficar com vontade de comer pizza. Amor, mas é uma pizza, né? Vamos analisar. De vez em quando é bom. Tomate seco com rúcula. Não precisa pôr salada na pizza. Dando continuidade, galera, vamos lá. Então aqui, quando a gente está falando sobre autoliderança, a gente está falando sobre uma questão de você ter tranquilidade e ser mais confiante com você mesmo, né? E sobre o que a gente não está falando, tá? A gente não está falando que você não vai ter insegurança se você tiver uma autoliderança. Porque a insegurança, o medo, o caos, ele pode existir para todo mundo, é normal. É normal você, às vezes, viver um turbilhão caótico dentro da tua mente. Não, você tem medo de algo que é novo pra você, de algo que até mesmo não necessariamente que é novo, mas enfim, é normal sentir medo, sentir insegurança, sentir... É o medo da falha, o medo de você, por exemplo, estar no meio de um lançamento, você não tá tendo o resultado que tinha que ter, aquele vídeo que você gostaria de ter gravado, você não gravou, aquela mensagem que você tinha que ter mandado no Telegram, você não mandou. Ou então, um exemplo, você tá no meio de um lançamento ao vivo, você tem medo que a internet caia. Pois é. Completamente normal. É normal, isso, essa insegurança é comum. Só que você pode controlar se a internet Não, vai cair ou não. mas você pode você- controlar se a conta tá paga. E você pode controlar os teus sentimentos perante o processo, né? Por exemplo, estou inseguro. Por quê? Por causa disso. O que eu posso fazer para resolver isso ou para amenizar isso, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso é algo comum. Mas quando a gente está falando de autoliderança, a gente não está num papo de coach Coach barato. né? barato aí, falando, não, você tem que ter autoliderança e tudo mais. Pessoal, ficar com perdão, com o negócio na mão, né? Com na mão, é normal. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo de falha. Como diria o Érico, com o cookie na mão. Com o cookie na mão, é verdade. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo de errar, isso é uma coisa inerente do ser humano. Se a gente está num mundo em que a gente precisa de resultados, e o mundo que a gente vive, ele exige resultados a todo momento, né? É normal a gente estar com o cookie na mão, né? Então, tá tudo bem se sentir inseguro, se sentir com medo, né? Só que tem uma grande diferença entre o medo e o pânico. Pânico é quando você perde completamente o controle. Você é quando paralisa. É o Você não surto, faz. é o surto do medo, é o pânico, né? O surto do medo é o pânico. Você não faz. Vamos supor, sei lá, que a gente tivesse com medo de gravar essa live aqui. Ai, tô com medo, o que vão pensar? Meu Deus do céu, vão julgar, vai que, sei lá, eu não consigo falar direito, vai que, sei lá, começa a passar um monte de coisa na cabeça. Mas você tá com medo e mesmo assim você vai e faz. Só que você tá com pânico, você congela, você trava, você, assim, começa a arranjar um monte de desculpa pra fugir e não vai, e aí fala, não, Marcela, calma, e eu tô aqui tremendo, tô gaguejando, não consigo falar, travo e bugo, e minha cabeça simplesmente dá um branco e não vem nada. Não tem aquela frase, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo? Se tiver com medo, só vai.
Não é nem com medo. Tipo, vai, porque tem que fazer. Você tem que ir atrás das coisas. E se tiver o pânico nesse ponto de congelar, com a hipnose você consegue resolver. A hipnose é uma alternativa, tá? A gente já tem exercício aí, já acompanha nas redes sociais aí, que já tem exercício publicado para vocês. No Telegram também vai ter um monte de exercício a cada dia que vai passando, sabe? E é uma ferramenta que pode ajudar pra caramba, né? O empreendedor, né? O lançador e o expert, né? Que a gente é um pouco mais específico nesse contexto, né? Então, a gente não tá falando que ter autoliderança é você ser um monge budista também e achar que você não vai ter medos e inseguranças. Isso é normal do ser humano, tá? A questão é como a gente combate tudo isso, né? E agora, uma coisa bem importante, né? Por que ter autoliderança? Né? A gente não tá batendo aquele papo de coach barato, tá bom? E deixando bem claro, a gente não tá fazendo nenhuma ofensa a nenhum coach, até porque somos coaches também. A gente também tem formação em coach. A gente não tá falando assim, mas é que tem uns coaches que também pegam pesado aí com algumas coisas, né? Você assim que como é coach, todas as profissões, né? Você que é coach, você tem certeza que também, por exemplo, a gente que nem na hipnose, é a mesma coisa. Sempre tem aquele profissional que acaba denigrindo o nome da profissão porque faz besteiras, e aí acabou ficando de uma forma meio pejorativa nessa questão do coach. Mas a gente não tem nada contra, até porque, como eu já disse, a gente tem formação em coach. Pode ficar tranquilos com relação a isso. O que a gente realmente não gosta é de quem utiliza de forma prostituída, né? Acaba utilizando de forma completamente equivocada. Mas como você falou, toda área, toda profissão sempre tem um profissional. Sempre tem um cabeçudo, né? Por que é bom ter e saber sobre a autoliderança, tá bom? A primeira coisa que eu vejo quando me vem a palavra autoliderança na cabeça, quando a gente está falando em lançamento, a primeira coisa que me vem na cabeça é produtividade. Produtividade. Porque a autoliderança te dá produtividade. Em consequência, pode te dar resultado. Mas antes de dar resultado, te dá produtividade. O que é produtividade, né? Vamos pensar no seguinte. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sente que você não tinha tanta produtividade e depois de ter autoliderança, a equanimidade faz parte, a autoliderança faz parte da equanimidade, sabe? O que você não tinha autoliderança e hoje você sente que você tem e melhorou tua produtividade? Uma coisa só? Traz assim o exemplo que mais impacta você. Nossa, é tanta coisa que tá linkado uma com a outra, né? Mas... Deixa eu pensar uma coisa relacionada específica ao lançamento. Uma coisa que me deixava muito apavorada antes, que eu já dei alguns exemplos, é o custo por lead. Quando começa a aumentar o custo por lead, e era uma coisa que me deixava, assim, bem... Não vou dizer necessariamente surtada de início, mas se eu não combatesse, sim... Quem já viu algum vídeo que eu já contei, de chegar a surtar. A gente já fechou o pau também por isso. Porque como relacionamento também. O custo político começou a subir, meu Deus do céu, eu entrei em pânico, um monte de coisa começou a acontecer, e degringolar e foi indo por água abaixo. Mas eu sinto assim que eu fui... claro, tem a experiência técnica também que gera isso. Mas eu falo em relação à emoção. Eu ver, por exemplo, o valor ali... Indo por dia, né? Aquele valor que você estipulou por dia, ver o custo por lead, não necessariamente naquela média que tinha estipulado, mais alto, otimizando campanha, colocando criativo, fazendo tudo isso. E eu consigo me ver muito mais tranquila isso acontecendo, sabendo assim, por exemplo, não tá acontecendo uma catástrofe. Eu tô fazendo o que eu posso, mas, ok... Eu tô trabalhando, não tô deixando de lado, não tô deixando de fazer a questão técnica, mas a questão emocional, eu consigo ter muito mais sangue frio para olhar para aquilo e otimizar a campanha de uma maneira correta e ver se os públicos estão certos, ver o que desativar, o que ativar, o que mudar, o que não mudar, sem simplesmente entrar em pânico, meu Deus do céu, o custo por lead tá muito caro, vou sair aqui mudando, mexendo, sem saber às vezes direito o que eu tô fazendo e às vezes acabar fazendo cagada. Isso. Nossa, hoje em dia eu vejo que eu consigo ter muito mais sangue frio para fazer isso simplesmente pela questão da equanimidade e da autoliderança. Como eu disse, é óbvio que tem a questão técnica, sim, mas da autoliderança, equanimidade, sangue frio para conseguir mexer com questão de dinheiro, de
dinheiro indo, custo por lead mais alto, caro, e não captando aquela quantidade de lead que você precisava, e você fazendo as contas de quantos dias faltam, você não vai conseguir bater a meta ali que você tinha estipulado, planejamento, mas consegui me manter tranquila e focada. Show. Por exemplo, agora, eu não tô no gerenciador, não tô mexendo, as campanhas estão rodando, mas eu não tô pensando agora, desesperado, meu Deus do céu, peraí, deixa eu... Vai falando aí que eu vou dar uma olhadinha aqui e tal, só pra ver, assim, se tá na média. Não, eu tô completamente presente aqui, nesse momento. Eu achei bem legal, assim, esse teu exemplo, né? Porque essa questão do custo por lead, realmente, para quem é do tráfego, eu já sei que, né, a coisa buga na cabeça, né, quando isso acontece. E quando você tem autoliderança, você consegue ter, digamos assim, você consegue ajudar você mesma a não deixar isso incomodar, né? Não tô dizendo que eu deixo desleixado. Por exemplo, tá lá minha campanha, só vi de manhã e aí foda-se, aí eu vou ver o resultado à noite. Não é assim. Eu fico de olho, eu tô supervisionando, Tá mas certo. eu não fico bitolada e desesperada. Na verdade, assim, o exemplo que eu tenho, porque assim, autoliderança gera produtividade, né? O que para mim entra muito a questão de produtividade? Para mim, o que me ajudou muito a autoliderança é no aspecto de tomada de decisão e ação, tá? Porque uma coisa que eu tinha nesse mundo do lançamento, ou melhor, na verdade eu acho que desde o início no mundo do lançamento eu já tenho mais e eu já melhorei isso e amplifiquei até mesmo esse tipo de resultado. Eu sigo muito o meu instinto dentro de algumas decisões. Por exemplo, tem que gravar vídeo. Claro, eu antes fazia isso, eu não me preparava muito bem para gravar um vídeo, eu só ligava a live lá e ia falando. Só que eu via que eu conseguia fazer isso. Então eu simplesmente falava, não, eu tomo a decisão, vou lá e faço. Eu me sentia muito confiante, que é diferente de ter autoliderança. Então o que eu notei? O que a autoliderança me trouxe? Flávio, você tem essa qualidade. Utiliza essa qualidade da maneira correta. Então, ao invés de você simplesmente ligar a live e entrar em flow, entra em flow para você produzir uma organização de conteúdo. Porque daí, organizando o teu conteúdo, você consegue montar uma lista de coisas que você pode ter de temas, né? Pesquisando com o público e tudo mais, pesquisando no Google, né, tal. E a partir daí você começa a produzir material de conteúdo. E eu comecei a ver que com esse tipo de autoliderança, você sabe, né? Porque a gente trabalha junto, eu, tenho uma certa facilidade em produzir o conteúdo. Pra caralho. Então, às vezes, eu consigo fechar, mais de 50 temas aí numa tarde, assim, bem montadinho, assim, o que precisa ser montado como ideia de tema, assim, e já montando script e tudo mais, com assim. qualidade. Então, eu vejo que eu aprendi a utilizar a minha confiança em prol da minha autoliderança e, assim, aumentar a minha produtividade. Não é que antes você não rendia, é que antes era o expert que ligava a câmera e falava, né? Aí você conseguiu conciliar de uma maneira muito harmônica o lançador com o expert. Foi algo que me deu muito mais tranquilidade para pensar. E isso, o contexto da equanimidade, e é claro, dentro da equanimidade a autoliderança, né? Começou a me entregar isso de uma maneira mais clara. Então, eu sinto que saber a necessidade de ter autoliderança e colocar esse exemplo do que eu venho fazendo nos últimos tempos, assim, eu acho que é algo interessante de compartilhar com vocês, né? Porque às vezes você está colocando a tua energia na coisa errada. Né? Às vezes você está colocando a tua energia muito mais como expert do que como lançador, e às vezes colocando muito a tua energia de lançador na coisa errada. Às vezes você está sendo muito detalhista com algumas coisas e está deixando de tomar decisões importantes. E daí o que acontece com a tua mente? A tua mente começa a sofrer a necessidade de coisas a serem feitas. Você começa a ficar desesperado pelas coisas que tem para fazer. Sabe um outro exemplo que veio na minha cabeça? A autoliderança, literalmente. Por quê? Porque a gente não tem um chefe, um líder. Nós somos nossos próprios líderes, né? Sim. Então, se bem que quem comanda lá em casa é a Pepe. Nossa cachorrinha. Nosso cachorrinho que manda na gente, sabe? A gente já desistiu. Mas depois dela, né, daí tem a gente se autocomanda. Tá, entendi. E assim, se deixar, a gente acorda super cedo, começa e vai, entra num flow, a gente entra num flow muito rápido. A gente tem muita facilidade nisso, por causa da hipnose também. E a gente vai. Aí, às vezes,
simplesmente vai. Flávio fazendo uma coisa, fazendo outra, às vezes a gente vai, para, conversa, aí vai cada um para um canto, faz aquilo. De repente a gente passou o dia inteiro, não almoçou, não pausou, não comeu, não... De repente a gente olha, meu Deus do céu, 11 horas da noite já. Caramba, nossa, nem vi o dia passar. Rendeu pra caramba. Mas a gente não comeu, a gente não fez nenhuma pausa, a gente não descansou a mente, a gente tá completamente estafado, esgotado, a gente pausa quando o nosso corpo basicamente desliga. Isso faz muito mal. Sim, a partir do momento que começa a comprometer a saúde, daí a gente precisa colocar na balança o que faz bem, né? E o que faz mal. E às vezes, eu falo por mim, assim, às vezes eu organizava de forma falo por nós que somos experts e lançadores. Então a gente tem os dois papéis, né, ao mesmo tempo. Eu às vezes ficava assim, peraí, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso, por exemplo, estudar tráfego. Mas eu também preciso produzir conteúdo. E aí eu ficava nesse entrave. E nesse entrave entre fazer o papel do expert, fazer o papel do lançador, eu acabava não fazendo direito nenhuma das duas coisas. E aí, não, ok, me organizar, ter essa organização e essa produtividade que você falou. De, ok, agora eu vou trabalhar como lançadora. Focada como lançadora, com a cabeça de lançadora, focada, produzindo com muita qualidade. Agora eu vou trabalhar como expert. Focada como expert, estudando, fazendo, produzindo com qualidade. Olha só a importância de entender isso, porque o que a gente está falando aqui é um exemplo de resultados que a gente está tendo a partir do momento que a gente começou a colocar essas técnicas de uma maneira mais poderosa dentro da nossa vida, aplicando no mundo dos lançamentos, tá bom? E outra, o que a gente está trazendo para vocês não é algo que a gente só tá jogando e falando. A gente faz. Coisa que a gente faz, pessoal, tá? Tá aqui, ó. Então, lançador, o script montadinho, expert. A gente monta, sabe? Aqui como lançador, expert agora que a gente está falando, né? A gente está explicando alguns contextos, né? E tudo isso de uma maneira organizada, né? Tem planilha para tudo, tá? E lembrando, nós temos 3 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então tem live a rodo aí que a gente precisa fazer e a gente se empenha de todas as maneiras para fazer tudo isso de uma maneira divertida, harmônica, leve, para não transformar isso no inferno, tá? E lembrando, por exemplo, a gente vem de mundos muito estressantes, né? Principalmente na questão do trabalho, imagina, eu sou médico ortopedista, tipo, o que eu já vi de tragédia, meus amigos? Noites em claro no hospital, sabe? É uma vida muito estressante também. A vida do lançamento digital também pode ser muito estressante. Só que se você encara da maneira correta, você não sofre os efeitos negativos, só as coisas boas, né? O que é muito bom. Então por isso que a gente está aqui para ajudar todos vocês, né? E você passa pelo caos, por problemas, por situações difíceis, sim. É claro que tem coisas difíceis e muito difíceis, desafiadoras. Mas você não precisa ficar sofrendo assim de uma maneira que, oh, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não. Não precisa. E é interessante isso, porque a grande maioria das pessoas fala que precisa de ajuda, fala que está surtando, só que elas não entendem a importância de ter autoliderança, de saber que ela precisa se respeitar, de saber que ela precisa ter uma certa calmaria mental antes de se organizar, do que simplesmente ir fazendo tudo sem pensar, entendeu? Acha que é perda de tempo, né? Peraí, vamos dar 2 passos para trás para conseguir dar um para frente muito melhor. Às vezes, não, é perda de tempo. Não, vamos fazer. Calma, para tudo. Vamos organizar? Vamos planejar? Não, mas a gente... Não, vamos lá gravar. Não, calma. Vamos planejar, vamos organizar, vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos aqui, ó, passo por passo. Aqui, ó, by the book. Até mesmo isso que você falou é uma das principais objeções que as pessoas têm sobre esse contexto, né? Eu acho que é uma das principais objeções. Não tenho tempo. Não tenho tempo para ficar pensando nisso, Já né? tenho tanta coisa para fazer, você acha que eu vou parar agora para fazer isso? Vou parar agora para fazer, tipo, imagina só, a pessoa tem que escrever roteiro de Deus e o mundo lá. Não, eu vou continuar escrevendo. Só que a nossa capacidade criativa, ela diminui muito no momento que nós estamos cansados, com fome, estressados, surtados e mentalmente desorientados. Vira
um loop do mal que, nossa senhora, te destrói. É um círculo vicioso horrível, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, E né? que você para na frente do computador e você não consegue escrever um e-mail. E talvez vocês aí que falaram assim, mas eu não tenho tempo e também não tenho tempo para esse papinho de coach barato. A gente já falou sobre o coach barato aí, tá? Claro, em respeito aos coaches e tudo mais, tem muita gente boa aí, né? Até mesmo a gente tem formação, já foi muito orientado por coach também. Só que tem muito coach aí que, às vezes eles erram dentro desse tipo de orientação. E as pessoas criam um preconceito com o coach, achando que, por exemplo, o que a gente está falando aqui? É papinho de coach barato. Pessoal, o que a gente está falando? Na verdade... É que nem foi criado Antes tinha o preconceito com a palavra autoajuda, né? Isso. Aí agora se fala muito sobre autoconhecimento. Porque ficou preconceituoso, as pessoas ficaram com preconceito, foi prostituído, utilizaram de forma muito errada a palavra autoajuda. Não precisa de livro de autoajuda. Mas, poxa, olha você ter o autoconhecimento, que maravilhoso que é você saber o momento que você tá começando a ficar estressado, tá começando a ficar surtado, tá começando a ver que aquilo vai dar bosta. Pera, calma, deixa eu levantar, deixa eu tomar uma água, entrar em auto-hipnose aqui agora. Você se conhece, você sabe o que fazer, você sabe as técnicas, seja de coach, seja de hipnose, seja de PNL, seja do que for. Você utiliza as técnicas e você volta aqui, pro teu centro, sangue frio, equanimidade, autoliderança, teu trabalho, teu lançamento. E o que a gente está fazendo aqui, pessoal, não é compartilhando um papinho barato aí de coach. O que a gente está falando aqui é exatamente o que a gente faz. E a gente está mostrando para vocês o que a gente faz, tá? E a gente, claro, vai ajudar vocês dentro desse contexto. E é muito importante entender tudo isso, porque às vezes o Eric fala, né? Sobre eu não vejo o que você fala, eu vejo o que você faz, né? E é o que a gente está demonstrando para vocês e vai continuar demonstrando aí cada vez mais. Se vocês se interessarem, claro, pelo nosso trabalho, é só acompanhar aí a nossa produção de conteúdo, a forma como a gente compartilha todo esse conhecimento, porque o nosso objetivo é ajudar, né? A gente quer ajudar vocês aí a não surtarem nos seus lançamentos. Vocês não precisam surtar para lançar, não precisa. Dá para fazer isso tudo de uma maneira muito mais leve. E outra, a gente já errou o que vocês tinham que errar. Deixa que a gente errou, aprendeu e quer ensinar vocês para vocês não ficarem errando. E a gente não tá dizendo que a gente é perfeito também. A gente também erra, a gente também fica irritado, a gente também se estressa. Só que a diferença é que a gente tem muito mais percepção. E outra, a gente tá aqui junto, quando um começa a entrar, o outro já vem e já traz. Opa, olha o que você tá fazendo. Vamos voltar. Verdade, volta aqui, vamos focar. E aí pega aquele erro, consegue se perceber. Opa, é verdade, errei nisso. Pronto, resolve aquele erro, não comete mais aquele erro, vai, dá continuidade e segue. Vamos pra próxima. É assim que funciona. Não é, pronto, fiquei estressada, agora a gente passa meses sem se olhar na cara e daí daqui 6 meses a gente se encontra no próximo lançamento. Pois é. Então, galera, baseado em tudo isso, vamos fazer uma seguinte análise, tá? Qual que é o jeito errado das pessoas terem autoliderança, tá? Tem um jeito certo. Tá? Um jeito que a gente considera ideal, que a gente vai compartilhar com vocês. Mas antes vamos analisar o que as pessoas erram quando o assunto é autoliderança, tá? Primeiro ponto, que eu acho importante salientar e trazer aqui pra galera. Eu vejo que quando a pessoa ela tá um pouco perdida sobre o que fazer, ela espera algo acontecer. Qual que é o problema disso? Pessoal, a esperança é uma espera passiva. O que é uma espera passiva? É você não fazer nada para que a coisa aconteça. Poxa, Flávia, mas olha o tanto de coisa que eu faço muita coisa. Você pode fazer muita coisa técnica, protocolar, muita coisa com prazo. Só que aí vem o grande questionamento. O que você está fazendo em prol da tua saúde mental para combater esse caos dos lançamentos? O que você está fazendo em prol disso? Porque você dizer que você trabalhou 18 horas por dia... Peraí, tem uma grande diferença entre... E eu falo isso com experiência do lançamento, e eu falo isso pela experiência também que eu tive na época da OAB, que era a questão de estudos, né? Então, pra quem não sabe, eu sou advogada. E estudos, tanto na época da OAB como cursinho, mas cursinho era mais nova também. Mas, por exemplo, estudo hora líquida e hora bruta. Você ficar das 7 da manhã às 11 da noite estudando,
Não significa que você, literalmente, de forma líquida, né? Vamos pegar assim, de faturamento vocês entendem, faturamento líquido e faturamento bruto. Pega esse mesmo conceito e leva pro trabalho de forma líquida e trabalho de forma bruta. O estudo de forma líquida e de forma bruta. Ficar das 7 da manhã às 11 da noite não significa que você rendeu de forma produtiva, com qualidade, das 7 da manhã às 11 da noite. Às vezes você ficou se sabotando, procrastinando, multitarefa, mudando de coisa, começou a escrever um e-mail ali, não, vou escrever um e-mail ali que eu vou disparar um dia antes do CPL1, aí começa a escrever, fala, putz, não tô conseguindo escrever essa cópia aqui, vou pro gerenciador. Aí você vai lá, começa a mexer, vê que não tá rendendo muito bem, você fala, não, vou escrever um roteiro. Você vai lá, começa a escrever alguns temas, vê que você fala, não, eu vou passar um café pra dar uma acordada, tô um pouco cansado. Aí você vai, passa um café, aí você volta, você fala, não, peraí, deve ser alguma coisa na minha página de captura, vou dar uma mexida aqui na minha página de captura. Você vai, você mexe lá. Olha, você tá querendo ser um multitarefa? Tem muita gente que se vangloria, né, dizendo assim, eu sou multitarefa. Eu consigo ser multitarefa. Mas às vezes, na verdade, multitarefa, você não mantém foco em nada. Você não começa e termina com produtividade, qualidade aquilo que você está fazendo. E aí você passa, realmente, às vezes das 7 da manhã às 11 da noite, realmente, trabalhando ininterruptamente. Mas vai ver, literalmente, esse tempo líquido que você rendeu, o que realmente você produziu, que você trabalhou. Que se você tivesse descansado mentalmente, sabe, com a cabeça limpa, descansado, literalmente, você tivesse dormido com qualidade na noite anterior, você tivesse mentalmente, sabe, tranquilo, conseguindo ter equanimidade, percebendo, opa, aqui eu tô começando a sair um pouco do prumo, tô ficando um pouco ansiosa com uma coisa, sei lá, que vai acontecer daqui 3 dias. Calma, daqui 3 dias, deixa eu focar no agora, no presente, eu não posso mudar o que vai acontecer, tá? Talvez nem aconteça, não posso nem prever o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, ontem eu devia... Ontem já passou, você pode fazer hoje. O ontem ou amanhã você não pode fazer nada, você pode fazer no agora. Então, pronto, foca no agora. Às vezes você fica muito menos horas com muito mais qualidade. Olha a produtividade aí. Pois é. E tem muita gente desse mundo digital, como tá habituado a cursos digitais e tudo mais, vai lá, compra um curso e não faz. Daí que é resultado como? Se você às vezes não segue a orientação, não segue o caminho, as coisas que precisam ser feitas, tá? Porque eu vejo que as pessoas, elas habitualmente entram nesse círculo vicioso do mal, né? Que é exatamente tudo isso que você falou, né? Da pessoa às vezes criar toda uma expectativa, ficar preocupada com o futuro, as coisas que fez, as coisas que tem que fazer. A pessoa fica nesse círculo vicioso e tudo mais, e ela apenas responde aos problemas e ela não tem autoliderança para, né, administrar os problemas e resolvê-los, né? Então acho isso bem pertinente a gente trazer aí, né? E aí qual a consequência? Acaba surtando. Então, vamos trazer uma forma que a gente considera ideal para você ter autoliderança. Eu acredito que vocês vão se beneficiar pra caramba disso, tá? Tem uma coisa que a hipnose ensina muito bem, e quando a gente para analisar e aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, a gente nota que faz total sentido. E as nossas percepções mudam de quem nós somos como pessoa. Então, o que a hipnose ensina de uma maneira muito poderosa, tá? E continua com a gente aqui, que a gente vai ensinando vocês também, tá? A hipnose ensina muito bem como a nossa mente funciona. Como funcionam os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as coisas que a gente pensa, a forma como a gente trabalha no dia a dia, né? Mentalmente falando. Os gatilhos que acontecem, que despertam determinadas emoções, sejam elas positivas ou negativas, como lidar com eles, né? Sim, e quando a gente analisa tudo isso, é um negócio muito louco, tá? Vamos dar uma pincelada simples aqui, só para vocês terem uma noção. A gente vai ter vídeos mais profundos sobre isso, para você entender também, e para você aprender, e fora os exercícios de auto-hipnose guiada, como já tem um aqui, ó, vídeo anterior. Só procurar aí, em algum lugar aí. Tô apontando aqui, não sei se eu tô apontando pro lado certo, enfim. Então, galera, vamos lá. Vamos facilitar a coisa toda, tá? Vamos imaginar que
Na nossa mente, não estou falando do cérebro, não existe uma região anatômica que divide o nosso cérebro, tá? Mas vamos imaginar que dentro da nossa mente a gente tem duas mentes principais. Uma mente consciente e uma mente subconsciente, tá? O que a mente consciente faz? Ela faz a gente raciocinar de forma analítica, faz a gente pensar, né? Sobre, por exemplo, tem um cálculo para fazer, você tem que pensar para fazer aquilo, né? Racionalizar. Racionalizar, né? Quando a gente dá razão para as coisas, por que tal coisa acontece, né? Então a gente tem essa parte da nossa mente, por exemplo, as memórias operacionais. Aquela memória do dia a dia, sabe, que a gente precisa guardar pra gente, por exemplo, qual que é o teu endereço, né? Você tem que saber qual que é o teu endereço, né? Qual que é o número do teu telefone. Às vezes você nem sabe o número do teu telefone mais, porque hoje é tudo automatizado, né? A gente não se liga, né? A gente não se liga, né? Então, só que tudo isso é consciente, é racional, é analítico, é o que nos difere dos outros animais, dos outros mamíferos. É essa capacidade interpretativa que a gente tem. Porém, entretanto, todavia, a gente tem uma outra mente. E a força de vontade, né? Isso, e a força de vontade. Sabe aquela parada que faz você ir na academia durante os 2 primeiros dias, daí depois você começa a dar um monte de desculpa pra você não ir mais? Então, isso é a força de vontade. É o empurrão. Aquele sentimento que você tem quando vai iniciar um desafio de lives. É isso aí, vamos lá. Vai começar o desafio, você tá numa pilha, você fala, putz, tá tudo programado, tá tudo arrumado. Já programei aqui, já ajeitei, já acertei aqui pra fazer a transmissão nas 3 redes, a luz, iluminação, já marquei horário, já fiz as artes aqui, já avisei a galera. Porra, não vejo a hora, tô animado, tô pilhado, vamos lá, yay! Aí chega, primeiro dia, você vai e faz, super animado, super feliz. Faz 3 horas de live no primeiro dia. Tão feliz. Chega. Você faz até mais do que o pedido, né? Você fala assim, poxa, foi pedido uma por dia, eu vou fazer 2 aqui. Eu consigo, você foda, poxa, eu tô aqui animado, vamos lá. Chega no segundo dia, você já tá assim, você faz a primeira, você já fala assim, putz, me deu uma estafasia mental, assim, fiquei um pouquinho cansado. Eu acho que eu vou tirar o dia pra relaxar hoje. Chega no terceiro dia, você até faz, mas assim, você fala assim, puta, eu tô fazendo, ai, já deu uma preguiça. Chega no 4º dia, às vezes você pensa assim, nossa, se não fosse o desafio, acho que eu não faria live hoje, não. Chega no 5º dia, você pensa, se eu não tivesse realmente comprometida, eu acho que eu daria um miguezinho hoje. Só hoje. Só hoje. Só que daí no outro dia vem outro. E às vezes muita gente desiste, tá? Por quê? Porque a força de vontade fez a gente ir. Só que o que mantém é transformar isso num hábito. A força de vontade é como se fosse a bateria do celular. Uma hora ela acaba. E esse momento que ela acaba, você precisa transformar, ou antes dela acabar, né, na verdade, você precisa transformar num hábito. E com a hipnose a gente consegue transformar a força de vontade num hábito muito mais rápido do que esperar trocentos dias para uma coisa que você começa a fazer virar um hábito. Por exemplo, que nem quem acompanha, né, o 747, né, o Érico, já virou um hábito para ele. Ele se sente mal se ele não faz. Certeza. Ou pessoas que estão acostumadas, você, por exemplo, o lançador, você é o expert que está fazendo, se está acostumado a fazer live já há muito tempo, tem certeza que os dias que você não faz, você sente que parece que está faltando alguma coisa. Né? Por quê? Porque já virou um hábito. Já saiu daquela força de vontade, que às vezes você precisava daquele empurrãozinho a mais para começar. Aí começou, vai. Mas precisava daquele pegar no tranco. E aí quando você fica sem, você sente falta. Por quê? Porque virou o hábito. Mas até virar o hábito, talvez tenha sido um pouco dolorido. Olha que interessante isso, pessoal. Porque a gente tem toda essa parte consciente e racional que a gente explicou até agora. Só que a gente tem o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele diz muito mais sobre a gente do que o consciente, né? Porque o consciente, geralmente, a gente aprende. O subconsciente é algo que a gente acaba sendo moldado e transformado com o passar dos nossos anos, né? É quem a gente realmente é. Então, o que está no nosso subconsciente? Por exemplo, as nossas memórias. Cada um tem uma memória relacionada aos lançamentos. Uma percepção de memória dos lançamentos, né? Então, tem pessoas que têm memórias muito boas, tem pessoas que têm memórias traumáticas. Então, cada um tem uma percepção de memória sobre os lançamentos. Os nossos hábitos, elas estão no nosso subconsciente. Então, tudo que a gente faz de forma automática está no nosso subconsciente. E é difícil mudar um hábito, porque está enraizado dentro da nossa mente, tá? Por exemplo, a
Autopreservação também está dentro do nosso subconsciente. O que é a autopreservação? Tudo que faz a gente se proteger de uma transformação, de uma mudança. Por isso que é tão difícil mudar no geral. A gente não quer gastar energia. O nosso cérebro ele é meio preguiçoso. Ele não quer gastar energia. Então, ele faz de tudo para não gastar energia. E mudar gasta energia. Pensa, se você não tinha o hábito de fazer lives, quando você começou a fazer lives, era algo que você não estava habituado, você começou, você teve um gasto de energia gigantesco. E eu tenho certeza que aquele exemplo que eu dei, em algum momento aconteceu isso com você, de você começar a pensar em desculpas para não fazer, começar a bater aquela preguicinha, às vezes até mesmo não ter feito algum dia específico. Por quê? Porque nossa mente faz de tudo para te manter aonde você tá, com as mesmas manias, com os mesmos hábitos, porque mudar gasta energia, e gastar energia literalmente. E tem uma outra coisa que está no nosso subconsciente que tem uma relação total com os lançamentos. São as emoções. Às vezes o que impede você de fazer um bom lançamento, de ter um lançamento que também é um relacionamento, né? Um lançamento que te traga... A sociedade é um casamento, né? Com certeza. Uma paz de uma sensação de dever cumprido e tudo mais, é as emoções que você coloca no lançamento. Se você coloca emoções relacionadas a sofrimento, angústia, a dor, sabe? De que relacionamento... Nossa, falei de novo. De que lançamento é difícil, de que trabalhar com lançamento é um negócio complicado. Essas emoções elas vão aflorar quando você estiver no mundo do lançamento. E sabe o que vai acontecer? Toda vez que você estiver lançando ou fazendo coisas relacionadas ao lançamento, você vai se sentir mal. Emocionalmente afetado. E pessoal, a gente não controla as emoções. A gente altera a percepção das emoções. Então, como que a gente altera emoções relacionadas ao lançamento que são ruins para boas emoções? É através de melhores hábitos, através de utilizar a força de vontade para manter um novo hábito, é ter uma nova perspectiva do que é lançamento. Às vezes, baixar um pouquinho a bolinha, que não fez ainda o tal do 6 em 7, porque talvez falta muito trabalho ainda, diminuir a expectativa sobre as coisas, baixar a cabeça e trabalhar. Então, eu acredito que isso é de extrema importância. Deixar que as nossas emoções, elas vão fazendo com que a gente se sinta melhor. O Érico fala muito sobre se apaixonar pelo processo. Eu ia falar isso. E se apaixonar pelo processo está totalmente relacionado às emoções. Linka com emoções positivas mesmo, sabe? Enquanto você tá fazendo uma coisa, ao invés de ficar repetindo, ai meu Deus do céu, eu tenho que aprender tráfego é grego, meu Deus, eu não consigo aprender. Eu revejo aquelas aulas, eu não consigo aprender, eu não consigo. Você tá falando pra você mesmo isso. Você tá se dando sugestões. A tua mente tá ouvindo o que você tá falando. Ela tá aceitando aquilo. Não fala isso. Você está gerando um monte de emoções negativas, fora o que você está gerando fisicamente no teu corpo. Ou seja, a tua autopreservação vai entender que estudar tráfego é algo que faz mal para você. E aí, quando você pensa em tráfego, a tua mente vai fazer de tudo para te deixar longe daquilo que te faz mal. Então, vai estudar, programa, assim, faz uma rotina. Pega algo, por exemplo, que nem eu amo café. Passa um cafezinho, coloca uma música gostosa pra tocar, que você gosta, sabe? Senta num lugar confortável, deixa tudo organizado, começa a ver, sabe? Com uma mentalidade de, não é que, meu Deus do céu, o tráfico é difícil, todo mundo fala que é difícil, é grego, eu não consigo aprender. Não, calma. Tudo na vida que a gente começa, o primeiro contato que a gente tem, é algo novo. Às vezes você tem mais facilidade para aprender aquilo, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade. Mas se você não insistir, você não vai aprender. Tudo na vida. Só para complementar. Então, se por exemplo, você começa a estudar tráfego. Eu não tô conseguindo. Ao invés de você, peraí, calma, não vou ficar repetindo essas coisas horríveis que vão fazer eu linkar emoções horríveis com o tráfego. Pelo contrário, peraí, pode estar sendo difícil nesse momento.
Eu posso estar tendo dificuldade nesse momento, mas porque é uma coisa nova para mim. Mas, além de associar, né, com coisas boas, com coisas que você gosta, repete para você mesmo, calma, isso é uma coisa nova. Eu vou ver de novo, eu vou fazer, eu vou implementando. E vai se parabenizando por cada vitória que você tem, cada coisinha, cada mínimo detalhe que você faz. Você vai lá e coloca uma campanha no ar. Sabe? Caramba! Pra quem ontem não sabia tráfego, agora tá colocando uma campanha no ar. Ah, mas é só uma campanha. Poxa, ao invés de olhar pra esse lado, é só uma campanha, deveria estar... Caramba, ontem era grego, hoje eu tô colocando uma campanha no ar. Vai linkando com coisas boas e positivas. Eu tô dando esse exemplo, mas porque geralmente eu ouço muitas pessoas falando assim, Marcela, como que você gosta de tráfego? É uma coisa do diabo, é grego, é difícil, é complicado. Talvez porque quando eu realmente eu não tenho a memória de quando eu comecei a estudar, do que me levou a começar a estudar tráfego. Mas eu lembro que assim, sempre foi com muita leveza, com muita tranquilidade. E aí, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar o Sobral, né? Assim, bom, quem conhece Sobral sabe, não tem como você ficar estressado vendo uma... Ele, por si só, já passa uma leveza, é gostoso de aprender com ele. E independente da fonte claro, eu sigo outras pessoas também acompanho e aprendo com vários outros mentores, grandes nomes, né, do tráfego. E então, assim, pra mim é um momento de prazer, sabe? Assistir uma aula, às vezes mais densa, sim, super técnica, sim, mas eu me sinto bem, eu me sinto leve. Traz isso pra você também e associa com emoções positivas. Show demais isso, né? Pessoal, esse tipo de papo aí, eu e a Marcela, a gente passa horas e horas e horas falando sobre isso, tá? A gente passa milhões e milhões de minutos aí falando sobre isso, tá? Porque é algo que a gente ama fazer, a gente ama compartilhar esse tipo de conhecimento com todo mundo, tá? Bom, eu vou criar um produto. Auto-hipnose para aprender tráfego. A galera tá precisando, né? O pessoal precisa, do jeito que a gente vê o pessoal assim desesperado em querer aprender, né? Então... Não vou ensinar tráfego, vou ensinar auto-hipnose para você aprender tráfego. É isso aí. Então, galera, dito tudo isso, quem fala assim, né? Dito tudo isso, vamos analisar o seguinte, tá? Vamos dar uma dica para vocês, algo que vocês podem fazer agora, tá bom? Quiçá agora, tá bom? Ó, vou fazer o seguinte. Pega um papel e caneta aí. Pega um papel e caneta. Procura um papel e caneta. Acredito que vocês também pegam as manias e o jeito de falar, né? Pega papel e caneta aí, galera. E escreve... Peguei. Isso aí, fez bem. Escreve uma palavrinha aí. A palavrinha é sabotagem. Escreve aí, sabotagem. Tá bom? E daí, embaixo dessa palavrinha, você vai enumerar de 1 a 5. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Um em cima do outro. É como se fosse uma lista que você vai ter que preencher. Então, agora vai uma tarefa que é um exercício bem poderoso que vai te ajudar a melhorar muito os teus comportamentos perante os problemas que você tem. E relaxa, não é mais uma coisa... Ai, meu Deus, já tenho tanta coisa pra fazer, agora o Flávio tá me mandando fazer mais uma coisa. Vai fazer que vai ajudar. Vai ajudar e é coisa simples. Sabotagem. Eu quero que você liste 5 atitudes ou comportamentos que te sabotam nos lançamentos digitais. 5 atitudes e comportamentos que te sabotam no mundo dos lançamentos. Vamos dar um exemplo. O que pode sabotar? Tá? A procrastinação de fazer uma live. Procrastinação de fazer uma live. Eu quero que você faça uma reflexão e se pergunte: o que me faz procrastinar para fazer uma live? Será que eu tenho medo de fazer live? Será que eu estou inseguro? Será que não tem ninguém assistindo? Pessoal, a gente está fazendo agora essa live, gravando esse vídeo agora. Não tem ninguém assistindo a gente. Ninguém. E a gente não perde o tesão de gravar vídeo. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha. Isso aqui vai ser impulsionado, vai ser trabalhado. Mas agora, no momento da live, a gente não tem ninguém acompanhando. A gente é um canal novo, né? A gente está começando agora. Isso é algo que não interfere em nada na qualidade do conteúdo que a gente está passando para você. E a gente está compartilhando isso com todo o nosso conhecimento, nosso carinho, nosso amor. E isso não sabota a gente.
E isso até fica como uma dica pra você, sabe? Não fica preocupado quando você é expert. Porque eu vejo muitas pessoas falando, poxa, tem pouca gente na minha live. Ah, quando eu vejo ali as pessoas saindo, ou quando eu vejo que não tem ninguém, ou quando eu vejo que tem pouca gente, me dá um desânimo. Ah, eu faço tão murchinho, me dá uma preguiça, me dá uma vontade. Às vezes eu até acelero um pouco pra acabar logo. Sabe, gente, não faz isso. São só números primeiro, são números ali. Número não vai pagar conta. Eu sei que aquelas pessoas ali são pessoas reais que estão te acompanhando. Que bom! Se tem uma pessoa, pensa, é uma vida, uma pessoa que está ali acompanhando e querendo saber o que você está falando. Se tem 100, 200, 300, 1, 5, não importa, dê o teu melhor para aquela uma pessoa se tiver. Que nem agora, tem 0, mas em algum momento alguém vai ver esse vídeo. E a gente vai estar ajudando alguém. Agora imagina se a gente estivesse pensando, poxa, mas não tem ninguém aqui, eu vou fazer meio jururu e tal. Nem começaria a live, né? Nem faria. Sabe, não fica pensando nisso, pensa assim, eu vou entregar o meu melhor. Porque essa live que eu tô fazendo agora é simplesmente um conteúdo de valor que eu tô fazendo, só que num formato ao vivo. Que vai virar um conteúdo que está sendo gravado e que vai chegar sim mais pessoas. E que é um jardim que você tá construindo o jardim. Você tá semeando. Não é de uma hora para outra. Você tem que esperar. E uma hora as borboletas vão vir. É isso aí. Então não fica pensando em número. Pensa no melhor que você tem que entregar para quem tá te assistindo, ou se não tem ninguém te assistindo, para quem vai te assistir. Então, tudo isso que a gente trouxe até agora, pessoal, é para mostrar para vocês que quando você tem autoliderança, menos coisas te abalam. Eu poderia ter falado menos coisas, mas daí seria dolorido, né? Menos coisas te abalam na jornada dos lançamentos. Se você tem autoliderança, se você tem equanimidade, você nota que fazer uma live para 0 pessoas é um negócio muito divertido. É muito legal, muito poderoso. A gente não tá dizendo que a gente... não gostaria de ter várias pessoas. Só que é algo assim que... Não é a hora ainda. A gente sabe que a gente tá começando e que tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem. Isso não vai interferir. A gente tá aqui pra dar o nosso melhor. Se tiver 0, se tiver 1, se tiver 15, se tiver 50, 100, 1000. A gente sempre vai dar o nosso melhor. Eu parto muito de um princípio assim. Ou eu faço uma coisa para fazer bem feito, ou eu não faço. Eu não quis dizer ser perfeito. Porque se você espera ser perfeito ou estar perfeito para fazer, você nunca vai fazer. Eu falei bem feito. Ou eu não faço. Aí tem aquela coisa, né? Mas então eu sinto que essa live não vai ser muito bem feita, sei lá, eu fiz o script meio correndo, não sei se ela vai ficar muito bem feita. Calma, foi o melhor que você pôde fazer naquele tempo que você tinha? Então, tá ótimo. Essa live é melhor do que uma live não feita. Só que se você tinha mais tempo para fazer e não se organizou direito, não significa essa você já não pode mudar. Mas significa que você... vou ficar presente que eu me enrolei, eu poderia ter feito melhor. Então, na próxima, eu vou corrigir esse erro. Tem mais alguma coisa para comentar com o pessoal? Você ia falar dos 5 pontos, como fazer. Aí eu entrei em outra questão. Sim. Tá, mas eu acho que ficou claro. É porque, na verdade, eu quero que vocês listem 5 sabotadores da vida de vocês dentro do mundo dos lançamentos. Qual comportamento que sabota o teu lançamento? Será que, mas eu tenho medo de fazer live. Essa insegurança vem da onde? Será que às vezes um hater comentou alguma coisa lá e você ficou chateado, ficou chateada? Sabe, faz uma reflexão interna sobre as coisas que sabotam o teu lançamento. Eu acho que é muito poderoso esse exercício, sabe? Porque você começa a dar um zoom out e perceber assim, peraí, o que tá me fazendo ter esse comportamento? Peraí, eu tenho medo de fazer live, que nem esse exemplo que você deu, né? Eu tenho medo de fazer live. Por quê? Tenho medo de julgamento. Julgamento de quem?
Ah, sei lá, eu tô começando agora, quem me segue são meus familiares. Ah, meus familiares, eles querem que eu siga pelo caminho tradicional e eu tô aqui fazendo, eles vão ficar me chamando e fazendo piadinha dizendo que agora eu virei youtuber. Calma, beleza. Você entendeu o que tá te gerando isso. E você sabe que não é isso. E quem que tem que acreditar no teu projeto? Você. Só você. Se os outros vão te julgar, todo mundo passa. Peraí, deixa eu reformular minha frase. Falei errado. Voltando. Ninguém vai agradar todo mundo. Ninguém. Nem Jesus, né? Agradou todo mundo. Nem ele todo agradou. mundo sempre fala. Então, ai, que medo de julgamento. Sim, alguém vai te julgar. Alguém vai me julgar. Alguém vai julgar o Flávio. Só que não deixa isso te parar. Lembra sempre do teu porquê e do teu porquê. Isso vai te motivar. E o fato de você escrever esses cinco sabotadores. E sabotadores, não linka com atalhos, obstáculos, sabotadores dos temas das lives, tá? São coisas que te sabotam mesmo. Porque você vai conseguir entender o porquê daquela atitude. Entendendo o porquê daquela atitude, vai ser mais fácil você conseguir mudar. Por exemplo, eu tenho medo de julgamento. Peraí, então eu entendo que sempre vai ter alguém que vai julgar. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Estão julgando agora. Porra, então beleza. Tá tudo certo. Agora eu me sinto um pouco mais leve, eu vou fazer então. Ou então vamos supor, eu tenho medo de mexer no gerenciador porque eu tenho medo, sei lá, de apertar uns botões errados aqui e o dinheiro ir e dar errado. Pera, na pior das hipóteses você vai aprender. Porque você não vai aprender a fazer tráfego se você ficar só na teoria. Exato. Você precisa ir para a prática. Então, sabendo disso, separa ali um dinheiro que você sabe que você não vai à falência. Se por acaso der tudo errado e você perder aquele dinheiro, começa devagar. Não tô aqui para falar sobre questões técnicas de tráfego, mas vai devagar. Mas vai pro campo de batalha. Mas percebe o que tá te travando. Peraí, de editar vídeo. Eu tenho medo de, sei lá, fazer uma edição e ficar ridículo, ficarem tirando sarro de mim. Mas espera, se eu não fizer uma edição, eu nunca vou aprender. Os nossos primeiros vídeos que a gente fez ficou horrível. E tá tudo bem. E não significa que hoje em dia a gente é um editor. A gente só foi melhorando alguns aspectos, foi aprendendo, né? A gente foi aceitando a evolução. É um constante aprendizado. Constante aprendizado. Como o Érico fala, consistência e depois da consistência... Aí vem a excelência. Exatamente. Tá bom? Olha, era isso que eu queria compartilhar com a galera. Eu achei que ficou bem legal esse vídeo. Tenham autoliderança, sabe? Trabalhem a autoliderança. Se liderem, não se chefiem. Se liderem. E principalmente se você já tiver equipe, pensa, se você está sendo um bom líder com você mesmo, se você está tendo uma autoliderança, porque se você não estiver tendo uma autoliderança, será que você está sendo um bom líder? Olha só quanta coisa, pessoal. Pô, eu gostei muito desse vídeo. Eu achei que ficou bem completinho. Ficou bem legal. Bem, então é isso, né? Gente, se inscreve, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Entra no nosso Telegram, que lá a gente manda sacadas exclusivas, conteúdos exclusivos. Você sabe muito bem como é Telegram, porque você também tem. E a gente manda áudios de auto-hipnose guiado para momentos específicos do lançamento também, né? E lembrando que a gente fala lançamento como um todo, né? Não um momento específico. Só que a gente sabe que às vezes tem um momento específico que a gente, assim, focando na auto-hipnose, auto-hipnose ali na véspera de abertura de carrinho, auto-hipnose para antes de gravar uma live. Eu tenho várias lives que eu tenho que fazer, vários conteúdos. Então para dar uma relaxada mental, uma estafa mental, para vários momentos. É isso aí, galera. Pô, que legal, tá bom? Pessoal, então muito obrigado, se inscrevam, que a Marcela falou aí, se inscreva, deixa o teu curtir, para você que tá no Instagram aí, salve esse vídeo também, curte o vídeo, dá o coraçãozinho aí, a gente fica muito feliz para mais pessoas poderem acompanhar esse material e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Exatamente. Galera, um beijo, se cuidem, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.